E aí, galera, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de geografia. A nossa aula de hoje é sobre cálculo da escala. Vamos revisar um pouco da nossa aula passada, que foi sobre escala, que é a relação entre o tamanho real e o tamanho representado em uma superfície menor. Ela é fundamental para termos ideia de quantas vezes o tamanho real foi reduzido para caber, por exemplo, em uma folha de papel. Com a escala, mantém-se a proporcionalidade. É o que ocorre quando se tira uma fotografia, por exemplo, que nas fotos os objetos, as paisagens e nós mesmos parecemos menores, porém existe uma proporcionalidade. Sabemos que o que está retratado na foto, em geral, não tem o tamanho com que aparece nela. O tamanho real foi alterado, mas obedece a uma proporção. Tanto a redução como a ampliação de uma imagem devem respeitar as proporções do original. Podemos fazer reduções e ampliações proporcionais de imagens manualmente com auxílio de um papel quadricular. Vamos observar as imagens a seguir. Observe que os quadriculados das três representações têm o mesmo número de quadrados. O que muda é o tamanho desses quadrados. Nesses exemplos, para reduzirmos proporcionalmente o desenho A, cada quadrinho do desenho B foi reduzido à metade das medidas dos quadrinhos do desenho A. Para ampliarmos proporcionalmente o desenho A, cada quadrinho do C foi ampliado de forma a corresponder ao dobro das medidas dos quadrinhos do desenho A. Nos mapas, podemos observar o que está representado teve de ser encolhido muitas vezes para caber na folha de papel. É a escala contida nos mapas que nos mostra o tamanho real do que se quer representar. A escala ela geralmente vai ficar no canto inferior do mapa. E pode ter dois tipos de escala, a escala gráfica e a escala numérica. A escala numérica é estabelecida através de uma relação matemática, normalmente representada por uma razão, por exemplo, 1 por 300.000. A primeira informação que ela fornece é a quantidade de vezes em que o espaço representado foi reduzido. Neste exemplo, o mapa é 300.000 vezes menor que o tamanho real da superfície que ele representa. Na escala numérica, as unidades tanto do numerador como do denominador são indicadas em centímetro. O numerador é sempre 1 e indica o valor de 1 centímetro no mapa. O denominador é a unidade variável e indica o valor em centímetro correspondente no território. Já a escala gráfica é representado por um pequeno segmento de reta graduado, sobre o qual está estabelecida diretamente a relação entre as distâncias no mapa, indicadas a cada trecho deste segmento, e a distância real de um território. De acordo com este exemplo a seguir, cada segmento de 1 centímetro equivale a 2 quilômetros no terreno. 2 centímetros equivale a 4 quilômetros no terreno, e assim por diante. A escala, ela representa o nível de aproximação da visualização do mapa representado, de forma que, quanto maior ela for, menor será a área representada e maior será o nível de detalhes. Imagine que todo mapa é uma visão aérea sobre um determinado espaço. Dessa forma, para saber se uma escala é grande ou pequena, ou se ela é maior do que outra, basta entender que a escala nada mais é do que o nível de aproximação da visão aérea do mapa. Vamos explicar agora, de forma mais detalhada, o que é um mapa com escala grande e um mapa com escala pequena. Agora, vamos entender o que é uma escala considerada pequena. Então, é quando o seu denominador assume um valor elevado, ou seja, ele é muito grande.
Isso significa que a área, ao ser representada, ela sofreu grande redução. De forma geral, podemos dizer que os mapas de pequena escala são aqueles que apresentam poucos detalhes, em que a realidade foi muito reduzida, e geralmente eles vão representar grandes áreas, como o mundo. Exemplos em que o denominador é um número muito elevado, 1 sobre 500 mil, 1 sobre 1 milhão, 1 sobre 5 milhões. Você não vai ter como ver muitos detalhes numa escala tão pequena, porque essa área ela teve que ser reduzida muitas vezes para poder caber no papel. Já a escala grande é aquela que possui um denominador pequeno, em que a área representada é menos reduzida na superfície do mapa. Ou seja, na escala grande você vai ver uma maior riqueza de detalhes. Geralmente elas são usadas para representar um bairro, uma propriedade rural ou mesmo a planta de um prédio. Então, para você compreender, vamos resumir. A escala grande ela vai apresentar maior detalhe e menor área de abrangência. Já a escala pequena vai apresentar menos detalhes e vai representar uma maior área de abrangência. Outro exemplo, para fixar melhor, quanto maior o denominador, menor a escala, menor riqueza de detalhes. A outra, quanto menor o denominador, maior a escala, maior riqueza de detalhes. Agora, vamos realizar cálculo envolvendo a escala. Com a escala, podemos calcular a distância real aproximada em linha reta entre dois pontos no mapa. Os mapas podem representar diferentes áreas utilizando diferentes escalas, de acordo com os detalhes que se deseja mostrar. Veja abaixo como isso é possível utilizando como exemplo as cidades de Poços de Caldas e Juiz de Fora, localizadas no estado de Minas Gerais. Meça a distância em centímetros entre as cidades de Poços de Caldas e Juiz de Fora. Aí você vai observar, você vai pegar uma régua, né, conforme está na imagem, e vai medir a distância entre Poços de Caldas e Juiz de Fora, que vai dar quantos centímetros? 3 centímetros. Letra B. Verifique na escala do mapa a distância real correspondente a cada centímetro do mapa. Aí você vai procurar a escala, que 1 centímetro no mapa corresponde a 110 quilômetros, ou seja, a distância real equivale a 110 quilômetros, enquanto a distância no mapa equivale a 3 centímetros. Agora vamos para a letra C. Multiplique o valor equivalente a cada centímetro na escala pelos centímetros que você encontrou em linha reta no mapa. Com base nesse cálculo, é possível obter a distância real aproximada em linha reta entre as duas cidades. No mapa, a distância entre Poços de Caldas e Juiz de Fora, em linha reta, é 3 centímetros, e em cada centímetro nessa representação equivale a 110 quilômetros. Então, a distância real aproximada entre as duas cidades é 330 quilômetros, porque você vai multiplicar 3 centímetros no mapa vezes 110 quilômetros em distância real, que vai dar 330 quilômetros. Para calcular a escala, basta lembrar o seu conceito. Escala é a relação entre a área do mapa pela área real. Aí você vai obter a fórmula que é igual a Dzinho sobre Dzão. Assim, para calcular uma escala de um mapa em que dois pontos estão a 5 centímetros de distância um do outro no mapa, sendo que no mundo real eles estão separados por 1000 centímetros, basta aplicar a fórmula. Escala, que é igual a 5 sobre 1000. Aí você vai simplificar por 5, que a escala vai dar 1 sobre 200. E assim chegou ao fim a nossa aula de Geografia. Turma, até a próxima aula e um grande abraço. Qualquer dúvida, só me perguntar na plataforma, certo?